Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pod. Gente, vocês já sabem que estamos no Spotify, né? Então você não tem mais desculpa, tá? Para falar que não viu os episódios, hein? Então você pode ouvir através do Spotify. E também, gente, estamos na TV, é isso mesmo. Se você tem a NET ou a Claro TV, é só acessar o canal 16 na Rede Nova TV e aí você pode assistir ao programa através da TV também. E se você quiser pelo aplicativo do seu celular, é só o aplicativo da Sou TV. Aí você também pode ver lá. Então, gente, bora lá acessar aí todos esses meios de comunicações e ficar por dentro do que acontece aqui no Com Rose Pod. Gente, o nosso convidado de hoje, olha, o currículo dele é bem extenso, mas eu dei uma resumidinha assim. Ele é médico pediatra, ele é especialista em homeopatia e também ele foi diretor da pediatria do berçário da Santa Casa aqui de Presidente Prudente. É um cara assim especial, eu acho que toda a cidade aqui de Prudente tem um carinho muito grande. Quem tem filho sabe, eu estou falando do Dr. Belmiro Darcy. Doutor, muito obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo ao meu podcast. Olá, Rose. Eu que agradeço. Realmente eu fico muito feliz de estar aqui com você. Agradeço a Deus por essa oportunidade. É um privilégio, né? E também oro a Deus para que Ele abençoe você, a sua vida pessoal, esse trabalho maravilhoso que você faz, alcançando tantas pessoas com informações tão importantes. É verdade, obrigada mais uma vez. Bom, antes de começarmos, então, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Sartor Store, a coleção aí, gente, da Sartor está incrível, coleção de primavera, verão, aí na Sartor Store. Passe lá, meninas, vamos renovar o guarda-roupa, escolher aquele look especial para aquela ocasião aí que você tem. E também Sandrin Móveis Planejados. Gente, vai lá conhecer o showroom da Sandrin. Eles têm, assim, uma variedade em materiais, em produtos, para você que vai construir, vai reformar, quer aquela cozinha daquele sonho, sabe? A cozinha dos sonhos da gente. Então, passa lá na Sandrin, ok? Bom, doutor, vamos lá então. Vamos falar hoje sobre educação, limites e amor, né? Dos filhos, né, doutor? Sim. Então, o que que significa educação e amor? A educação, Rose, ela na verdade é o preparo da criança para a vida, né? É preparar para a vida pessoal, para a vida social, para os relacionamentos, preparar para a vida profissional. Eu digo que é o alicerce que os pais fazem e que prepara a criança para a vida inteira. E falando em alicerce, eu considero duas condições os alicerces da educação: limites e amor. São duas necessidades fundamentais da criança. A criança precisa receber dos pais, nesse processo de educação, limites, porque ela nasce sem limites, a gente vai ver isso um pouco depois, e precisa de amor, que é o alimento que todos nós precisamos. Então é a base da educação. Educar, então, é esse preparo e especialmente usando esses dois recursos. Doutor, e o que que significa esses limites? Limites é assim, eu disse que a criança nasce sem limites. É meio, talvez, forte, mas eu vou dizer, a criança em si, desde que nasce, ela é um ser tirano, autoritário, ditador, É prepotente. verdade. Criança é isso, ela nasce e vai se conduzindo dessa forma. E claro que esse comportamento inicial é, na verdade, um comportamento de defesa para manter a vida. E isso que até pode ser engraçado no comportamento de uma criança pequena, na verdade, ela precisa perder esse comportamento. É como uma pedra preciosa que precisa ser lapidada, é esse processo da educação. Então a criança nasce com essas características e ela precisa receber limites para perder essas características que seriam inadequadas para a vida pessoal, seriam inadequadas para os relacionamentos, absolutamente. E é pai e mãe que tem que fazer isso, que colocar esses limites. E a gente vê que É. quando isso não é colocado, as consequências são sérias para a criança e para os pais, para a família.
E como é que a gente faz, doutor, para estabelecer esses limites na educação? É, eu gosto muito, Rose, de classificar de educação amorosa, limites com amor. Gosto muito de dizer esses limites são colocados com firmeza, Uhum. e de maneira assim que a criança se sente amada. Ela está sendo frustrada pelos pais, porque já diz assim, educar é frustrar. Educar é frustrar. É você impedir, não permitir que a criança faça algo que ela queria fazer, gostaria de fazer, mas que não é correto. Certo. Então é essa frustração. Então, quando você coloca esse limite, o interessante é isso, é que esse limite pode ser colocado de uma maneira amorosa. Não há chantagem, não há gritos, não há pancadas, não há persuasão, sabe? Entendi. É uma forma assim de agir. Não é no autoritarismo Não também, não né, é no doutor? autoritarismo. E aí eu gosto muito, com firmeza. Sim. É uma firmeza falando baixo, né? Então, para você ter uma ideia, algo mais ou menos assim. Se uma criança está mexendo, digamos, nesse copo, que uma criança pequena, que em princípio seria inadequado, porque é algo que pode quebrar, pode machucar, que Sim. enfim é perigoso, né? E ela está mexendo nesse copo muito feliz e muito contente, né, com essa descoberta e tal. Mas aquilo não é adequado. Então o processo começa, Rose, com o pai ou a mãe dizendo: filho, não mexa nesse copo porque isso é perigoso, pode machucar. Então o processo do limite começa assim: dê a ordem, diga o que você quer. Brevemente, poucas palavras, de maneira direta, falando baixo, mas em tom de ordem. Eu não estou fazendo um pedido. Ah, Uhum. filhinho, não mexe aí não. Entendi. Filho, não mexa nesse copo, porque isso é perigoso, isso pode estragar, isso pode quebrar, né? Certo. Então, olha a ordem com as características, né? Você diz o que você quer em tom de ordem, poucas palavras e falando baixo com firmeza. A criança vai obedecer? Nem sempre. Nunca. Eu digo que se ela obedecer, tem alguma coisa errada. Ela não vai obedecer. Sim. E aí o pai e a mãe passa para o ponto seguinte: age. Onde é que os pais erram, Rose? Isso é sério, é grave. Os pais que estão nos acompanhando, se absorverem isso, já terá sido maravilhoso. Os pais erram porque eles ficam repetindo, não mexa, não mexa, não mexa aí, e vai aumentando o tom, e daqui a pouco está gritando, e Fica começa a nervoso, chantagear e ameaçar, é. né? Mas não age. E muitas vezes chantagens e ameaças que ele não vai cumprir. A criança sabe que aquilo que a mãe e o pai estão dizendo, aquilo, ela não está nem aí. Ele conhece, né, os Ele pais. conhece. Então, não precisa disso. E aí é passar para esse ponto do agir. E aí você vai lá, esse agir como é? Você vai lá onde está a criança, com o copo, e aí você pega: filhinho, querido, te amo, sinto muito, mas aqui não pode mexer, e tiro isso aqui. E aí, então você vê que é interessante, porque você está agindo de maneira firme, frustrando a criança, mas você está dizendo: filho, querido, te amo, Sim. mas aqui não pode mexer. Eu gosto muito do sinto muito. Uma mãe, outro dia, depois do acompanhamento no consultório, ela disse assim: ih, doutor, sinto muito em casa, já pegou. Já pegou, sinto muito, né? Filho, sinto muito, mas isso não. E aí você tira. E aí, quando você age dessa forma, você frustra, vem seguramente a reação da criança. Ela vai chorar, dependendo do estágio em que ela esteja, vai se jogar, vai fazer birra, vai partir para agredir, ameaça vomitar, É. perde fôlego, tudo para dizer: ah, você não vai fazer o que eu quero não, é? E ela vai nessa escalada de ações para manipular, para dominar, para fazer aquilo que ela quer acontecer. Então, é não cair nesse jogo. Nessa reação, qual é a atitude dos pais? Permita. Filho, pode chorar, você ficou chateado, você pode chorar à vontade. E realmente pode. Eu frustrei, eu vou querer o quê? Que a criança diga: ah, muito obrigado, meu pai, você está me educando. É. Não, ele vai chorar, deixa chorar, né? Então você permite a reação.
Agora, por exemplo, uma criança que reage vindo bater no pai e na mãe, isso é comum? Aí não. Assim, isso não pode bater. Você reprova, não permite e geralmente tem que sair de perto. E não bate de volta. Não, nunca bater. Você sabe que essa coisa do bater é assim, não é que não pode, é que não precisa. Não tem Não necessidade. tem necessidade. Um pai ou uma mãe que bate é porque realmente está perdido no processo de educação. Não precisa. Ah, é proibido ou não pode. Enfim, realmente não é pedagogicamente interessante. Educar na pancada, no medo, isso não é bom. Mas eu digo para você, não precisa bater. Bate o pai e a mãe que não sabe o que fazer. E quando se sente perdido, apela. Aí apela, né? É. Então veja que sequência interessante. E isso é a chave do programa de colocar limites, né? Diga o que você quer, explique com poucas palavras, porque onde os pais erram muito também, falam demais. Faz sermão, porque a mamãe, porque o papai, porque gosta de você, e você não obedece e tal. Isso não funciona, sermão não funciona com criança. Entendi. Né? Então, vai dar essa ordem com essas características e sabendo que a criança não vai obedecer, você vai agir. Agora, o mais fácil é o pai está aqui com o meu jornal, está fazendo o meu trabalho, a criança está fazendo algo errado ali e eu ficar daqui só gritando. Eu preciso levantar, ir lá e fazer esse processo. Filho, sinto muito, te amo, mas isso não. E pego. Entendi. É fantástico. O doutor, e tem essa história que a criança, ela necessita do limite? Sim, ela precisa. Ela precisa. Você sabe, foi ótimo você comentar isso, Rose. A criança que recebe limites de maneira adequada, e é o que a gente diz, é um limite amoroso, é uma educação Saudável, amorosa, né? saudável, ela sente-se amada. Tanto é que, se você pegar o pai e a mãe, o que põe limites de maneira adequada, a criança se liga mais àquele pai ou à mãe que põe limites do que ao que não põe limites. Então, ninguém tenha medo de colocar limites achando que a criança não vai gostar de mim. Existe também uma coisa muito popular aí de dizer, não pode dizer não demais, traumatiza a criança. Imagine, não tem não demais, tem nãos necessários. Sim. Se eu precisar dizer 200 nãos, eu vou dizer 200 nãos. Só que eu vou dizer 200 não de maneira adequada. Essa condição essencial, né? Sim. E quando os pais não conseguem impor esses limites, doutor, quais são as consequências aí com os filhos que vêm? Pois eu digo, olha, a primeira orientação quando a gente fala desse assunto é assim, é ficar claro para as pessoas, olha, precisa pôr limites. Não abra mão de pôr limites. Porque em princípio não é fácil você enfrentar essa situação. Então, muitos optam, Rose, por deixa fazer, deixa e realmente não põe, porque é um caminho mais fácil e se eu contrariar vai chorar, vai fazer barulho, mas o preço que paga é alto. E adquirir esse equilíbrio também, né, entre o limite, entre o amor, é uma coisa complicada, né, doutor? Mas você vai ver que é simples, né? Você não gostou dessa forma Tô de pôr adorando, limites? assim, tô doido para chegar em casa e já testar. Com criança maior, até cabe você conversar um pouco, fazer a criança refletir sobre aquilo que está acontecendo, né? Mas a criança pequena não tem entendimento para isso. Então não tem, aí eu converso, porque a gente pega pais dizendo, eu converso com meu filho, com criança de 2 anos, de 3, não há obediência pela palavra nessa idade. Ela não vai obedecer porque você pediu, porque você mandou. Entendi. Ela vai aprender a obedecer porque ela viveu, porque você agiu. Agiu. É uma coisa que você consegue até com o animal, é um aprendizado de instinto, de reflexo e tal, né? E aquela criança que está lá no mercado e rola no chão e grita, às vezes a gente vê os pais, eles ficam, né, sem jeito, ficam envergonhados ali de chamar a atenção da criança, quando ela faz esse papel ali no público, né? Isso. É verdade, mas o que pai e mãe deve ficar com vergonha numa situação dessa é de deixar o filho dando escândalo, incomodando as pessoas que estão naquele ambiente.
Que ele tem que tratar isso em casa para não acontecer, né, doutor? Primeiro isso, uma criança que não recebe limites em casa vai ter esse comportamento fora de casa. E aí você falou das consequências, uma delas é essa, fica uma coisa insuportável. Sabe aquela criança que o pai e a mãe chegam com a criança dentro da família, Sim. e um olha assim para o outro e chegou, porque já sabe que vai ser um transtorno. Então fica muito desagradável, né? E a criança que tem esse comportamento fora de casa é porque não recebeu em casa. Porque há outro risco, é os pais deixarem a criança fazer as coisas em casa, como diz assim, é aqui em casa mesmo, não, esse copo é meu mesmo, não tem problema, esse celular é meu, se estragar não tem problema. Não, ele precisa aprender a respeitar as propriedades, as coisas dentro de casa, Sim. para depois ter o comportamento adequado lá fora. Mas nesse exemplo que você deu, uma criança que está lá dando escândalo no supermercado, no shopping, enfim, em algum lugar externo, os pais devem, a primeira coisa é advertir, olha, se continuar com esse barulho, nós vamos precisar sair. E conta até 3 ou 5, tá bom, conta até 5. Se a criança continua, sai do ambiente. Você entendeu? Não pode. Os pais. E você é muito. Outro dia, uma mãe me disse assim, doutor, eu estava no shopping com o meu filho, e ele começou a dar escândalo, aí eu disse, então eu vou me embora. E eu saí e deixei ele lá gritando. Olha que coisa, né? Então é preciso ter orientação para não cair nessas invenções que. Que elas Então, criam, né? e é sempre assim o bom senso. Mas é de bom senso se deixar uma criança gritando no chão de um shopping para ver se isso desperta nela uma mudança de atitude. Não está certo. A criança, ela não tem essa noção, né? Não tem. Mesmo porque se ela faz isso, Rose, olha que coisa interessante. Se ela tem esse comportamento de fazer birra, de se jogar, é porque isso tem funcionado na vida dela. É porque ela tem feito isso até hoje e quando ela faz, ela consegue o que quer. Por isso que ela faz. Agora, quando você, então, numa situação dessa, você tira a criança e um ambiente externo que ela possa chorar à vontade. À medida que isso se repete e a criança vê que essa reação não funciona, ela deixa de usar. É simplesmente isso. Mas ela sabe que se ela chorar 5 minutos, ela vai conseguir o que quer. Ela sabe que vai conseguir. Que aquele não, daqui a pouco toma, faz. Entendi. Então, sair com a criança, permitir nessas reações, então, que é o terceiro item, eu diga o que você quer, haja e a criança vai reagir. Permita a reação, se for uma reação aceitável. Uhum. Olha, é interessante. Eu já Por vi exemplo, várias crianças batendo mesmo, assim, bate. no rosto. E sabe o que acontece nessa história de bater? É assim, né? Aí tá lá no colo da mãe, bate com a mão, a mãe segura uma mão, ele bate com a outra, a mãe segura as duas mãos, aí ele chuta a mão Aí não tem mais e mão aí pra segurar. E a mãe larga a mão e vai segurar o pé, ele volta a bater com a mãe, eu digo, fica o tempo inteiro apanhando, Nossa, eu põe no chão e sai de perto, saia do acesso, isso não pode fazer. E sai do acesso, não permite. ótima dica. Sabe? São coisas. E aí, quando você implementa esse tipo de comportamento, essa firmeza, mas não teve grito, não teve chantagem, não teve pancada, não teve ameaça, porque nada disso é construtivo, né? Em pouco tempo, olha, pouco, não vão 15 dias, a criança muda. Eu recebo no consultório famílias que chegam desesperadas com o ambiente, com a situação que estão vivendo com filhos em casa. Crianças pequenas até, perdidas, pais perdidos. Sendo E dominados pelos filhos. mãe que diz assim, olha, isso é grave, eu fico triste, ao mesmo tempo a gente fica contente em poder ajudar. Não veja a hora que durma para ter um minuto de sossego. É isso que está acontecendo. E eu digo, isso é injusto, não é correto, e a pessoa está vivendo essa situação por falta de conhecimento, porque infelizmente isso não é ensinado. Não é ensinado, e é tão simples e tão fácil, a resposta é tão rápida que eu fico muito feliz. Agora, isso foi tudo fruto de uma formação especial que eu fiz na minha residência de pediatria, dessa parte psicológica, de comportamento,
E hoje tenho esse recurso, que eu digo é uma das maiores bênçãos na minha vida, é poder orientar. E você sabe que normalmente uma mãe ou um pai procuram um pediatra por problemas físicos. Sim, Tá com febre, tá doente, tá isso, aquilo, outro. Mas toda criança, quando você atende, você investiga tudo, todos os aparelhos e sistemas físicos e o comportamento. Quando você chega no comportamento, você vai ver que a coisa tá feia. Os pais não levaram por causa disso, nem sim. falariam. Mas quando você investiga, e aí você vê que isso é mais importante do que aquela febre, do que aquela. Olha E aí, que na hora que benção. você atua, é fantástico. Por isso que É. você levar, dar essa oportunidade de a gente alcançar pessoas que possam se beneficiar desse esquema é maravilhoso. A gente sabe, assim, né, doutor, que educação muda muito de família para família, enfim, de casa para casa, né? Como é que a gente faz para. O que que os pais devem e não devem fazer com a criança aí nessa questão de limite? Os erros mais comuns, eu citei, mas é bom a gente reforçar. É, é falar demais, fazer sermão, é não agir, é agir de maneira equivocada, chantageando, ameaçando, persuadindo, gritando, batendo. Esses são os erros mais comuns. E erram também por não tolerarem o choro. Uhum. Muitos pais, e sabe, faz tudo pelo que desde que não chore. E eu digo assim, pai e mãe que não sabe ouvir choro, não consegue educar. Porque o choro é a arma da criança. O choro é o recurso de manipulação que ele tem. Domina a família com o choro. Quando a coisa vai avançando, sai do choro e já começa a se agravar, já entra na birra. Não só chora, berra, grita, se joga no chão, bate, pega a coisa e joga, quebra, mas o mais comum é esse chorar. Então precisa aprender a ouvir choro. Eu digo assim, se a criança é capaz de chorar 1 hora para dominar, e é mesmo. Chora. Eu digo, seja você, pai e mãe, capaz de ouvir choro por 1 hora. Ele não é capaz de chorar 1 hora, escute 1 hora também. Ainda mais que está sabendo que é um choro de manipulação, de É. dominação. Se dissesse, está sofrendo, está passando fome, está com dor. Não, está chorando porque está dizendo aqui, quem manda sou eu. Você entendeu? Entendi. Então, é importante entender que essa reação não vai ser a vida inteira, é o que eu te disse, 3, 4, 5 dias, com essa firmeza dos pais, rapidamente a criança entende que essa reação não funciona e deixa de usar. Aí entra no consultório 15 dias depois, não é um sorriso só, porque muda da água para o vinho, muda Olha só. completamente, né? Aí o senhor falando aí essa questão dos pais não aguentarem ouvir choro, em tempos de era digital, né, doutor, isso daí, as telas, na verdade, acaba sendo uma chupeta aí, vamos se dizer, para os pais. Sim. E como é que depois desconecta essas crianças, doutor? Aí até a gente já entra um pouco, isso é muito bom, no item do amor na educação. A gente falou do alicerce, né? Limites e amor, Sim, né? Rose, a criança tem, todo ser humano tem uma necessidade de amor, como o nosso corpo tem de um prato de comida. Sem amor, o ser humano se desestrutura, adoece, a imunidade baixa, morre. é, O amor é fundamental. Então a criança precisa sentir-se amada. Então, se ela precisa receber limites, e precisa, já conversou, pode falar um pouco mais depois, ela precisa, não é ser amada. Eu digo, não adianta o coração do papai e da mamãe estar cheio de amor, é, se esse amor não chega na criança. Não chega. Sabe, a única forma de chegar é com a entrega pessoal. A criança verdadeiramente só se sente amada quando o pai e a mãe se entregam. Eu estou aqui, eu estou disponível, você é importante, né? Na prática, em que situações isso acontece? É no brincar, tem um valor fantástico e é uma necessidade fundamental da criança. Então, quando o pai e mãe para o que está fazendo e vai brincar com a criança,
Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes são os dois, mas ter todo dia um tempo para brincar com os filhos. Agora, olha que coisa interessante, esse brincar faz bem para os pais também, porque nós não podemos, Rose, viver sempre no estado adulto, no estado, sabe, dos compromissos, das obrigações, da formalidade. Isso é o estado adulto, que é o estado que nós estamos aqui Sim. agora, por exemplo, né? Nós precisamos ter momentos, e muito frequentes, de virar criança, de ser criança. Aí eu digo, nada melhor do que ser criança do que ser com os próprios filhos. Então, verdade. curta, vá para o chão, mas vire criança. Brinque com seu filho como se você fosse criança. Faz cavalinho, põe nas costas, resgata brincadeiras de infância. E aí entra aquela história, né? Agora, como eu não tenho tempo para fazer isso, e às vezes nem paciência, e estou cansado, eu em vez de me entregar, eu entrego um celular, eu entrego um tablet, eu entrego os equipamentos que hipnotizam a criança, deixa a criança ali entretida, que parece que é a mais feliz do mundo. E dá o paz, né, para os pais. E dá o paz, e ela fica tão quietinha que parece que está legal. Mas isso é absolutamente vazio. Isso não diz eu te amo. Fica aquela criança vazia. E quando não recebe amor, quando não vivencia esse amor verdadeiramente, vai alterar o comportamento. É o alarme tocando, dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui. Criança, quantas vezes já escutei isso no consultório, criança dizer para a mãe, mãe, olha para mim. Mãe, olha para mim. É mesmo. Porque aquela situação, a criança quer falar, e é outro item que eu vou falar já já, e a mãe está lá, não, filho, fala, eu estou ouvindo. Não, tá não, ela está fazendo outra coisa. E... Às vezes está até no celular também. É, isso. Aí a criança diz, mãe, olha para mim. Eu já tive caso de criança chegar na mãe, pegar o rosto da mãe, virar para ela. Nossa. Essa necessidade de atenção. Quando não existe essa vivência, vive, não é? Ah, mas ela entende, não é mais do que entender, ela vive uma situação de abandono. A criança se sente abandonada, desamada, por mais que tenha as coisas materiais. E isso aí gera patologias, até mesmo depressão, né, doutor? Rose, perfeito, gera uma alteração do comportamento. Também. É aquela criança que vai ser problemática no comportamento da família, na escola, e aí o que é que ela vai ganhar? Um rótulo. Ah, é TDAH, hiperativa, e resolução, medicamento. Quando a criança está dando socorro, né? Então, o brincar, e eu disse para vocês, isso precisa ser todo dia, mas não o dia todo. Sim. É claro que a criança, você fica meia hora com a criança, ela quer 1 hora, você fica 1 hora, ela quer 2 horas, né? Mas aí você fica aquele tempo possível, diz, filho, agora o papai, agora eu vou descansar. Ah, papai, sinto muito, filho, agora o papai vai descansar. Agora eu vou ler, agora... Então fica aquele tempo possível, então todo dia, mas não o dia todo. Doutor, e por mais que a criança goste de estar com as telas, mas ela troca as telas para estar ali aquele momento com os pais. Rose, semana passada eu tive um retorno de uma família que estava nessa situação de uso excessivo, e aí eu orientei assim, e as brincadeiras, aí eles voltaram e disseram, doutor, não fala mais no celular. Usando essas brincadeiras. Porque criança pequena, então você dá uma caixa ou alguma bobaginha, aquilo é o mundo, vira um mundo para ela. É verdade. De descoberta, de criatividade, né? E ainda mais quando isso é feito junto com os pais, a criança, porque isso verdadeiramente preenche, né? E ela abandona essas coisas. Então não é somente proibir, é a criança não precisar disso aí, né? A segunda ação, a primeira é brincar, para a criança sentir-se amada. A segunda é conversar. É conversar da corda, e é fantástico, porque dependendo da idade da criança, mas enfim, sempre a criança sai com cada uma, que são pérolas, que é uma alegria, que é uma felicidade, você ouvir aquilo, surpreende sempre. Então você conversar. Nesse conversar, é mais ouvir do que falar.
É, filho, não diga, e daí, e depois, que mais? Eu digo, dá corda para ele falar. Porque pai e mãe escutam uma coisa, já intervém. Ah, mas aquilo, isso não pode. Não, deixa falar, dá corda para a criança falar. Que a gente chama isso ouvir ativamente, porque se a criança está falando e você fica assim, muda. Você já Aham. viveu aquela situação que você está no telefone falando com alguém e a pessoa Só a está muda? pessoa que Aí fala. você, oi, você está aí? É Que dá a verdade. impressão que não está nem É. ligando, né? Ô, doutora, Mas e é possível, então, a gente dar amor, impor os limites sem ser sim, autoritário? exatamente. Porque a gente diz assim, é limite com amor. Quando eu puser limite, é com amor. De novo, não é com pancada, não é com grito, não é ameaça, não é chantagem. É dizendo, filho, te amo, mas isso não. Falando baixo. Filho, te amo, mas isso não. Então, limite com amor. E amor com limites. Te amo, te amo, te amo, mas isso não. Então, Entendi. amar não é deixar fazer o que quer. Ao contrário. O pediatra Isamitiba, muito conhecido, já falecido, ele tinha um livro assim, Quem Ama Educa. Sim, É uma das grandes manifestações de amor é educar, é. é pôr limites. A questão é só essa, é fazer de maneira adequada. E aí não traumatiza nunca. Se eu precisar contrariar 10 vezes, 100 vezes, eu vou contrariar, desde que faça do jeito certo, Ô, né? doutor, e na sua visão, assim, o que que o senhor acha por que que tá tão difícil hoje os pais educarem um filho? Rose, eu digo para você, a primeira coisa é falta de conhecimento. Não sabe. Nunca foram orientados sobre isso, porque o nosso sistema de saúde, mesmo da pediatria, não inclui isso. É uma saúde Uhum. muito dirigida para o Sim, corpo, para as coisas físicas. Para levar num psicólogo, vamos dizer, você imaginaria, poderia orientar, mas leva num psicólogo em situações extremas, quando a coisa já está. E depois, quem é que pode estar levando em psicólogo? Não é é, tão fácil assim. sim. O sistema público, você pega de escolas, você tem lá um psicólogo para atender centenas, enfim. Então, os pais não aprendem. Então, o maior obstáculo é falta de conhecimento. O segundo é falta de disponibilidade. Eu não estou disponível. Por exemplo, muitos estão nos escutando, ouvindo isso aqui, essa necessidade de dar essa atenção, de você parar o mundo e dizer: eu sou teu, eu estou aqui para você. Não tem esse tempo, está cansado, enfim, não se dispõe a fazer isso aí. Não descobriu o maravilhoso que é fazer isso, o quanto resgata a sensação de bem-estar, de amor na família, de cumprimento de missão, Sim. né? Então, não descobriu isso, então não está disponível para fazer, né? Mas quando começa a exercitar isso e vê que funciona e que é bem diferente, e aí fica mais fácil. Mas a É. gente tem essas situações, como eu disse, não consegue ouvir choro. Pensa assim, isso vai passar, isso com a idade passa. E por falar em idade, doutor, é a partir de que idade? Tem uma idade certa para a gente começar o processo de educação de uma criança? Tem, no dia que nasce. Ah, é? Nasceu, já tem que Já ser começa educado. ali. Você sabe qual é a primeira manifestação de tirania, de autoritarismo da criança? É quando ela tem fome. Isso é interessantíssimo, né? Porque ela está dentro da mãe, 9 meses dentro da mãe, não tem nenhum desconforto, não tem nem fome, porque os nutrientes chegam continuamente pela circulação, placenta e tal. Quando a criança nasce, ela vive dois desconfortos. Um é a separação da mãe. Isso pesa. A gente pode falar um pouco sobre isso. E o outro é a sensação da fome que ela nunca teve antes. E a fome dói, é uma fome Dói. física. E como é que a criança lida com isso? Ela tem fome, há um desconforto, ela berra, grita e a mãe corre e atende. Então ela vai crescendo com essa natureza. Diante do desconforto, eu grito e eu sou atendido, né? Então, essas duas vivências são assim, muito, muito, muito fortes. E aí, esse controle precisa começar a acontecer desde que nasce. Por exemplo, você tem aquela criança, e
em função do que eu te disse, a criança sente a separação da mãe, estava dentro da mãe, a criança vai fazer tudo para ficar, eu digo, pendurada na mãe às 24 horas. Entendi. Aí você vai, põe essa criança na cama, que está sequinha, está cuidadinha, a roupa está certa, não tem frio, não tem calor, está alimentada, está no colo, está até dormindo. Você põe na Verdade. cama, É. começa a chorar. Ou seja, diz, aqui eu não quero não, eu quero o colo. E sabe o que a mãe faz? A mãe vai lá e pega e põe no colo. É verdade. E quando faz isso, ela está dizendo para a criança, filho, chora que você ganha o colo. E não sai mais disso. Mãe dizer para mim, então é o dia inteiro, não posso fazer mais nada e tem que ser eu, não pode ser ninguém. Você vê como a maneira inadequada de lidar com essas situações vai gerando problemas que vão se avolumando, né? Então, se a mãe sabe que a criança está alimentada, acabou de mamar, mamou, largou porque quis, porque está satisfeita, e está cuidada, não está com xixi, não está com cocô, está sequinho, está limpinho, a temperatura da roupa está adequada, e aí você põe na cama e ela começa a chorar, deixa chorar. Deixa chorar. Deixa chorar. Olha, o tal do choro é uma tirania. Faz até bem, né? Diz que o choro faz bem para a alma, né? Rose, vai chorar 5, 10 minutos, mas eu digo o seguinte, 5 minutos de choro de criança para o pai é uma eternidade. É verdade. Né? Então, ela chora ali, 1, 2, 3, 5 minutos, aquela mãe vai lá e pega, e põe no colo, que é o que ela quer. Então isso é instinto, não precisa Então, desde entender. bebê, ela já recebe ali toda aquela atenção do jeito que ela quer, né? E esse comportamento que vai se continuar com esse autoritarismo de querer o que quer, de não tolerar ser frustrado, começa nessas duas situações. Nessa separação e na vivência de fome atendida imediatamente. Então, sabe, precisa estar muito atento, porque realmente eu reconheço, você deixar uma criança chorar, precisa estar bem informado para fazer isso, senão não faz. Ô, doutor, e como é que a gente faz para impor os limites, mas evitar que isso gere um conflito entre pais e filhos? Olha, se você trabalha com esses limites dessa forma, de maneira adequada, Rose, eu digo, isso resolve conflitos. Não vai gerar verdade. conflitos. É. Não vai gerar, né? Até eu fiz essa pergunta porque, assim, eu comentei com a minha terapeuta, né, minha psicóloga, que estava muito difícil. Meu filho está naquela idade de pré-adolescência, então, assim, é 1000 vezes para mandar tomar banho, é 1000 vezes para escovar o dente, é 1000 vezes para sentar a tarefa. E aí eu vi que, assim, aquela imposição minha e a repetição estava criando um conflito entre a gente. Então, assim, parece que um sim, começou a pegar a entendi. birra do outro, Entendi. sabe? Então, como é que a gente impõe esses limites, ele entender, e sem que isso gere esse Isso. conflito? Ô, Rose, é assim, quando você pega a criança maior, e mesmo na pequena, criança pequena, em algumas situações, você vai nessa colocação de limites até certo ponto. Depois você para. Depois você para. Eu vou te dar exemplo da criança pequena. Tá. A criança pequena que você diz, não mexa aqui, aí você tirou, aí ela faz birra, se joga no chão. Pai e mãe está conversando, não consegue conversar, está recebendo uma visita em casa, não consegue conversar, porque uma criança está do lado, berrando, gritando, isso não está correto, não é justo, não é certo. Aí você tira a criança do ambiente, porque é assim que deve fazer, filho, aqui nesse barulho nós não estamos conseguindo conversar. Se continuar, nós vamos tirar você daqui. Ele continua, aí você põe ele em outro ambiente. Aí ele volta. Você tem que dar um passo a mais, não marcar passo. Eu passo a chave na porta. Filho, então eu vou precisar fechar a porta. Aí você fecha a porta. Aí ele começa a chutar a porta. E aí? Você vai amarrar os pés dele, você vai chutar. Então chega uma hora, aí o que você vai fazer? Filho, isso não está certo, não estou gostando, isso não se faz. Reprove e deixe, a não ser que seja uma reação que implique em colocar risco, mesmo em propriedade, resolver quebrar as coisas, aí Vai você não tacar vai fogo deixar. na É casa. isso, entendeu? Mas vai chutar, reprove. Então, agora trazendo para a criança maior o exemplo do seu filho, né?
diga para ele o que precisa ser feito. E eu vou dizer para você o seguinte, ele já sabe, você repete 100 vezes o que ele já sabe, então não é questão de falar mais uma vez, aí sim eu crio conflito. Então ele já sabe, então filho, está na hora do banho, você pode lembrar. Eu digo, 11 anos, você não tem nem que você pegar e levar para o banho, que isso? Pois eu faço isso. Entendeu? Pois Então, eu preciso fazer o curso você com não o tem, doutor. você não tem nem que levar para o banho, você está na hora do banho. Agora, por quê? Porque tem um compromisso, precisa sair? Mas não vai, doutor, é uma coisa. Pois bem, não vai. Ele vai sofrer as consequências de não ter tomado banho. Ah, vai dormir sem banho? Então Vai. deixa ele dormir sem banho. Dorme sem banho. Ah, vai sair. Ou você diz assim, olha, já que você não se aprontou, você não pode ir e fica. Sabe, não é assim, então você não vai porque você não se aprontou. Não, é a escolha que ele fez, filho, você não quis se aprontar, então não vai, enfim, infelizmente não vai poder ir. Claro, tendo com quem Sim, ficar e claro, tal. claro. Mas assim, deixe a criança sofrer as consequências da escolha que fez. É. Porque fica você querendo resolver, e ele não assume fazer a parte dele, porque e outra coisa que acontece muito nessa situação, é uma forma de chamar atenção, então precisa ver por que ele está precisando, Foi isso que a minha terapeuta tem falou muito mesmo, isso, é uma ela falou forma, isso. não digo que esteja acontecendo com o Rose, Sim, com você, claro. Rose, mas se tiver acontecendo, você é mesmo, nós estamos nessa, Nós estamos a aqui vida para está isso. essa, né? Não tem tempo para ele, a correria da vida e tal. É a forma que você dá atenção para ele, é pegando na orelha e levando pro banho. Sabe aquela coisa assim, bata em mim, mas não me ignore? Sim. Entendi. É desse jeito, né? Às vezes eu até Então, brinco com ele, eu falo assim, vem cá, neném, vamos beber, tomar banho, não sei o quê. Aí ele dá risada, ele você vê que vai, ele delícia. Se eu não quer, ele faço o que a mamãe quer. quer, ela me chama de É. bebê, de neném. Então eu Que acho que ele, delícia, não cresceu ainda. não é? Então Ai. tem muito esse lado. Então, Mas, doutor, assim, eu ouço assim muitas outras mães falando: mas esse menino é assim, é o jeito dele, é a personalidade dele. Então, assim, existe o comportamento ruim ou a criança já nasce assim? Como que é isso? é ruim por É ruim natureza, por né? Puxou o natureza, avô, puxou a Isso. avó, puxou o pai. Olha, a gente pode quase que dizer que não deve lançar mão dessa ideia, porque os estudos mostram, eu diria, mais de 90% desse comportamento é fruto do que foi aprendido, de como foi conduzido, e como isso está funcionando. Não que isso seja, está no gene, é da natureza. Não, quase sempre é o ambiente. Isso, por um lado, confere assim, né? Puxa vida, então sou eu culpado, confere uma situação um pouco desagradável para os pais. Mas, por outro lado, o que é melhor, confere um poder de ação muito grande, porque na hora que você muda esse comportamento, a criança muda completamente. E é interessante que é um mecanismo assim que você aplica e, sabe, não precisa de anos e anos de terapia. E a gente consegue, assim, doutor, vamos seguir esse passo a passo aí, o jeito que o senhor está Isso. falando, quando ele é desde bebê e tal, tudo mais. Chega nessa idade de adolescência, de jovem, essa criança que foi educada dessa forma, ela consegue, assim, a gente não precisa mais ter esse tipo de imposições ou de limites, assim, ela já aprendeu, ela consegue, a gente consegue Rose, vai ser sem dúvida uma situação melhor, um convívio melhor, né? melhor, mas a idade da adolescência marca uma idade de início de um desejo de afirmação, de autonomia, de independência. Isso é natural da idade, né? Então, de qualquer forma, essa idade traz consigo essas características, né? De se firmar, de querer fazer o que Uhum. quer. Mas é claro que uma criança que foi conduzida a vida inteira dentro de um programa adequado de limites e amor, isso vai ser bem mais leve, né? É. Agora tem uma pergunta aqui, doutor, que É. eu acho que os pais têm grande dificuldade com isso.
quando os pais têm diferentes opiniões sobre o limite da criança. Isso é muito ruim, isso dificulta muito o processo, porque ele escuta do pai dizer isso não pode, escuta da mãe dizer isso pode, ou o contrário, né? Então, isso confunde a criança, deixa a criança sem esse aprendizado, o que que é certo, isso diz que pode, isso aqui diz que não pode. Então, atrapalha essa discriminação da criança e a formação do seu comportamento, né? Então, os pais devem buscar uma unidade nas condições que coloca para a criança. É claro que existem valores diferentes, porque é a vida que cada um teve, É, ninguém é o que é por acaso. Foi sua é, história de vida, pai tem uma história de vida, a mãe tem outra. Mas à medida que identificar essas diferenças, procurar conversar, chegar no lugar comum e, se discordar de maneira ideal, nunca na frente da criança. Você, a mãe está dando uma ordem, está agindo de uma certa forma, o pai discorda. Não desautorize a mãe nessa hora. Deixa, depois, olha aquilo, e aí conversa, troca ideia sobre isso, né? é, E isso é muito, muito importante, né? importante, sim. É, Até a questão, assim, né, dos pais, o dia a dia, o conflito aí de casamento, né, que a gente sabe que não é fácil, a vida a dois, né, como o senhor falou, um tem uma educação de um é. jeito, outro de outro, aí os dois se juntam ali e o dia a dia não é fácil. Não. E quando há, assim, essa discussão, os pais acabam, às vezes, alterando na frente da criança. O que que isso reflete, doutor, no comportamento delas? É uma das coisas mais problemáticas para a criança é viver situações de conflito dos pais. E uma das coisas que mais dá segurança para a criança é ver as manifestações de afeto dos pais entre si. Uhum. Dá uma segurança tremenda, tremenda, tremenda. Então, realmente evitar essas situações, porque lembrar que é uma criança, não tem o pensamento lógico das coisas, é uma idade de fantasias, e aí fica fantasiando situações, e isso vai contribuir para alterar comportamento, alterar, né, apetite, relacionamento, rendimento escolar, porque tem ali uma situação que está provocando, realmente evitar. Agora isso, né, o princípio é assim, é o pai e a mãe dizer: "Isso faz mal para os nossos filhos, nós não vamos fazer isso, nós não podemos fazer isso". E aí nós vamos nos determinar a não fazer isso. Quando não existe esse princípio, tá nem aí, falo mesmo e pronto. É. Doutor, né, a gente está falando aqui, até agora, né, de limites e amor e tudo mais. Mas como que a gente pode ensinar uma criança, eh, impondo os limites, mas a respeitar as pessoas, o outro, né, vamos se dizer, o outro, o Uhum. amigo da escola, as pessoas de fora. Que dica É, que o senhor dá? é. Então, o comportamento da criança fora de casa e que envolve, respeitar o direito alheio, porque quando você põe limites, é dizer: a vida não só existe você, existe outras pessoas que têm direitos, que têm propriedade, respeitar as pessoas, respeitar as propriedades alheias, né. Então esse aprendizado vem de casa. Na medida que a criança vai recebendo esses limites, é para ela aprender naturalmente a respeitar as pessoas. Isso Respeitar, começa já Rose, dentro de casa, né. dentro de casa, respeitar as leis. É, Por que que eu não vou passar no sinal vermelho? Por que que eu não vai dirigir em circunstâncias inadequadas? Enfim, isso tudo vem dessa formação, né. Então uma criança que passa a infância inteira fazendo o que quer, isso é muito comum, faz o que quer. Eu digo, tem muita casa que a criança é que está mandando, manda na casa, põe os pais ali, nos pés. Mãe dizia: "Doutor, não tem sossego nem para ir no banheiro. Doutor, é. depois que nasceu, nunca mais dormiu a noite inteira", porque a criança exige na madrugada mamar e
quando a mãe já devia ter interrompido na idade certa É e tal. verdade. Então, cai naquela pergunta que você fez antes, as consequências de não educar, né? E são essas, são as coisas pequenas, é aprender a respeitar as coisas pequenas e as coisas da casa que vai levar a criança a respeitar as coisas maiores e as coisas de fora, É. que tem que ter, né? De É, maneira é. natural. Até esses dias aconteceu uma situação, eu tenho uma sobrinha, ela, né, mãe novinha, tá com 23 anos e a criança tá com 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Foi na casa de um amiguinho, foi brincar, passou a tarde. Na hora de vir embora, ela quis trazer o brinquedo da criança. E aí, chega ela, e ela contando, ai, não, isso aqui ela trouxe. Eu falei assim, mas você tá errada. Trouxe o brinquedo? Trouxe o brinquedo. Você Falei, tá você vendo? não deveria ter deixado. Claro que não. Né? Quando ela permitiu isso, quer dizer, essa criança quis, exigiu, chorou, insistiu, a mãe fez sermão meia hora, mas não é seu, filho, em casa a gente tem o igual, eu compro um para você, enfim, fez tudo menos o que deveria fazer. E aí acabou levando, ou seja, disse para a criança, filho, quando você ouvir um não, insista, bata o pé que você manda, você domina. Vai levar isso para a vida fora. Agora, o que teria que ter acontecido? Ah, eu quero levar. Que é normal ela ter feito isso. Não é normal a mãe ter permitido. Sim. Então, filho, sinto muito, você gostou muito desse brinquedo, mas não é seu. Ele vai ficar aqui. Chora, esperneia. Falei, expliquei o porquê com 2 Sim. palavrinhas. E tem um outro item que eu não falei. Falou uma vez só. Eu não falei isso. Falou uma vez só. Ah, mas eu quero. Filho, a mamãe já falou sobre isso. E pega a criança e sai, põe no colo, leva, não precisa agredir, mas você vai conter e vai tirar. No consultório acontece isso, a criança está lá, tem uns brinquedos na sala, né, de consulta, está lá brincando, na hora de ir embora quer levar um brinquedo. E aí eu fico observando, né? Aí a mãe fica querendo convencer a criança a não levar, explica, e demora, e nisso... E aí chega a hora que eu digo, olha, põe lá o brinquedo, pega e sai. É assim, sabe? Quem manda é pai e mãe, não é criança. Mas tem que ser com atitude. Não há obediência pela palavra, eu tinha dito, né? A criança vai aprender vivendo as situações, né? Vivendo, não é pela palavra. É uma idade que chama de anomia, é um princípio do Piaget, um educador. Depois vem a fase de heteronomia, a criança, por exemplo, de 11 anos, 8, 10, 11 anos, ela obedece porque alguém está mandando, né? E aí depois vem a fase de autonomia, eu obedeço porque é certo obedecer. Eu não levo isso para minha casa porque não é meu, não é porque não tem ninguém olhando. Né? Então são essas fases. A primeira fase é essa fase de anomia. Não adianta conversar, haja firmeza, mas mansidão, amor, paz e tal. Doutor, sabe que eu vejo algumas amigas assim tem bastante dificuldade. Eu acho, né, assim, a gente fica até meio quando a criança dorme na cama dos pais. Meu Deus, como é que a gente faz para tirar isso? Vou falar. Mas deixa eu comentar, eu lembrei do exemplo, porque os exemplos são marcantes, né? Isso é muito comum, mas foi um caso que aconteceu. Casais amigos combinaram de ir à noite num restaurante. E alguns iam levar crianças, que nem deveriam, né? Que não é lugar de criança, né? Mas, enfim, mudaram o lugar, o restaurante, porque uma das crianças exigiu, quis e... Nossa. Fez todo mundo mudar o restaurante. Você vê a que ponto chega, né? A que ponto chega essa falta. Agora, aí você tem que se perguntar, né? Qual a dificuldade desses pais de dizer o não? Por que eles não conseguem dizer o não? Por que não conseguem contrariar? Muitas vezes, Rose, está dentro da pergunta que você fez antes, é sentimento de culpa. Ah, eu já passo o dia inteiro fora, sabe? E aí não se sente no direito de contrariar. Acha que estão em dívida com a criança. Pai, mãe, ninguém está em dívida. Se você não tem tempo para ficar com a criança, tudo bem, não queira compensar com essas coisas, né?
mas tem isso também, né? Essa coisa de compensar situações e permitir coisas que... Sabe um exemplo que eu gosto de dar, é simples, é muito marcante. Porque o pai e a mãe podem dizer assim, mas doutor, o que que pode e o que não pode? Alguma teoria psicológica? Eu digo, é o bom senso. Cada coisa que a criança vai fazer, você vai dizer, isso está certo, isso está direito, isso é normal. Então tá bom, pode. Não, quer subir em cima dessa mesa. A mesa é para subir em cima? Não, então não vai subir. Pode dar um escândalo que eu digo, cai a casa, mas não sobe aqui em cima. E na hora que você contraria, é assim. Você contraria, a criança reage, permita a reação, eu digo, cai a casa, mas não volte atrás, né? Então, são detalhes muito simples, na verdade, muito marcantes, muito determinantes. Então, pai e mãe, use o bom senso para cada situação. Por exemplo, vai lá no consultório, Rosa, eu tenho uma área que está a minha mesa, onde eu cadeira com os pais, e logo conjugado tem uma área para a criança brincar. Tem criança que exige que o pai ou a mãe vá lá brincar com ela. Agora, você acha que está certo? Uma mãe e um pai vêm para consultar, às vezes fizeram uma viagem, estão pagando consulta e não sentam para conversar com o médico direito, que a criança exige que ela fique brincando lá. Isso está certo? Não. Então é não. Filho, o papai não vai. Não, passarinho, não. Fale direto, o papai não vai. Diga as coisas direto para a criança. Então, essa regra dizia assim: analise se isso está correto. Esses dias eu atendi uma criança nessa situação que você colocou. 9 anos de idade, 9 anos dormindo no quarto dos pais. Agora, com um comportamento de insegurança, de medo, de por quê? Porque, sabe, uma criança que não tem autonomia, que tem uma dependência muito forte, muito alta. Aí o pai acha que está fazendo bem Acha para que a está fazendo criança, bem. mas no fim, olha aí, que É, reflete, né, é. doutor? Doutora, antigamente, né, o menino era criado diferente da menina. Então, menina pode tudo, menina não pode nada. Isso é coisa de homem, homem pode, isso é coisa de mulher, mulher não pode. Como é que está hoje? Há essa diferença hoje na criação de menino e menina? Não, Rose, se você pegar isso tudo que a gente conversou, esses princípios são válidos para menino e Para para os menina, dois. né? Limite, afeto e amor, da mesma forma, né? Existem dificuldades, não é para existir, mas às vezes aquela ideia de que... Porque uma das manifestações de amor que a gente estava falando, brincar, conversar, a outra é toque. Toque, abraço, carícia, beijo, cafuné, Uhum, falar eu te amo. E às vezes você pode achar que para o menino não pode fazer essas coisas. Não pode, pode e deve do mesmo jeito, né? sim. Esse é outro item que faz a criança sentir-se amada, sabe, Rose? É existir essa... A gente depende, precisa muito do toque, do toque. E a criança pequenininha, quanto menor é, mais as coisas funcionam na base do toque, a sensação de vivência, de afeto, de amor, de aceitação, é muito com o toque. Então existe muito isso. Por isso que a criança pequena é a mãe que tem que cuidar, sabe? O momento que mais dá esse aconchego, essa presença, é quando a mãe amamenta, que está ali Uhum. no peito, aconchegadinha, juntinho, ouvindo os batimentos até do coração da mãe, recebendo alimento. É um momento que passa muito amor, passa muito amor. E é claro que, voltando, a criança, ela gostaria de ficar assim o dia inteiro. E aí Sim, você tem aquela criança que mama de 1 em 1 hora, de 1 em 1 hora, que também não está correto. é Tem verdade. o horário, mamar quando tem fome, mas de uma maneira normal, criança pequena vai ter fome cada 3, 4 horas. Uma criança que está precisando mamar de 1 em 1 hora tem coisa errada, tem que ir corrigir, enfim. Doutor, para a gente encerrar, quais são as estratégias que o senhor recomendaria para os pais aí nessa questão de estabelecer limites com amor e educação? Rose, eu não tenho dúvida de dizer que a primeira condição está nos pais valorizarem isso, saberem que isso é importante para a criança e para eles.
para a criança e para eles. Porque vive-se até uma situação assim, como e se não fizesse falta, se não fizesse diferença, né? E, e os pais estão muito ocupados, isso é muito interessante, é até bíblico, com os cuidados da vida. A correria da vida, né? Sabe, compromissos e tal. Hoje a maioria das mães trabalham fora, então estão ocupados, cansados, esgotados. E aí, sabe o que acontece? Às vezes se resumem com a criança a tomar conta. É a roupinha, a comidinha, leva para lá, leva para cá, leva para a escola, traz da escola, leva para o balé, leva para o futebol, leva para o inglês, leva... Isso é tomar conta. Tomar conta não diz eu te amo. Isso é obrigação. Mas isso já ocupa o dia inteiro para quem já não tem tempo. É verdade. E aí não sobra tempo para eu brincar, para eu conversar. Marido não tem tempo de conversar com a mulher não tem tempo de conversar com o marido, vai ter tempo de conversar com a criança, né? É verdade. Então não sobra tempo. E isso é interessante, há muito essa confusão de como toma conta, não falta nada, tem do bom e do melhor, parece que não precisa de mais nada, né? É. Então, a mensagem é essa, não se contentem somente com tomar conta. Façam da melhor maneira possível, mas se disponham a reservar um tempo para a criança, para se entregar com a criança, para a criança. E é interessante porque os pais vão vivenciar uma sensação de bem-estar, de alegria, de prazer, de felicidade que nada é capaz de dar. Aquilo que inicialmente parece uma obrigação, e se está ali brincando por obrigação, a criança sente que está ali, mas a vontade não é estar ali, né? Isso que é obrigação, depois, à medida que você entende e faz essa entrega dessa forma, é um brincar prazeroso, não é por obrigação, é prazeroso. E não tem que terceirizar, né, doutor? E não tem que terceirizar. E que é viver o quê? Viver a paternidade, viver a família. Viver a família, né? É isso aí. Bom, vamos encerrar então. Doutor, agradeço mais uma vez a sua participação, muito obrigada mesmo. Olha, realmente que Deus abençoe Amém. O senhor. A gente vê que quando o senhor fala de crianças, a gente vê uma grande paixão, um amor realmente, a profissão que o senhor escolheu. Isso é muito bonito. 50 anos. Olha só isso, né? Obrigado, Doutor, Rose. e o senhor tem livros escritos, quem quiser saber mais, aí, algum curso, alguma coisa, como é que faz? Rose, livros nessa área não tenho. Eu tenho muito material publicado nas minhas redes sociais. YouTube tem muito material nessa linha de educação, a linha de alimentação, que é uma linha que transtorna muito a família e relacionamento com os filhos. Então procurem, né, esse material nessas mídias. Tem essa parte de educação, relacionamento, saúde de uma maneira geral. YouTube, Facebook. E quem quiser também pode marcar uma consulta lá com o senhor, né? Bom, gente, se você gostou aí desse conteúdo, eu vou pedir para vocês compartilharem, dar aquele likezinho, e é muito importante vocês se inscreverem no canal também. Vamos aqui agradecer então os nossos patrocinadores Sartor Store e Sandrin Móveis Planejados. É isso aí, gente. Gostou desse conteúdo? Eu adorei. E é isso aí, filhos, é uma semente, né? É aquilo que... a continuação da gente, né, doutor? E a gente vai deixando no mundo, então vamos aí educar da melhor forma possível. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Gente, agradeço. Tchau. Até a próxima quarta.